Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos trazer de volta o tema do racismo, que tem estado presente de uma maneira brutal nas nossas notícias, nos nossos jornais, nos acontecimentos que estão à nossa volta. E para tratar dessa questão e da capacidade que o movimento negro tem elaborado respostas para esse racismo, tem se defendido, tem praticado a sua resistência, tem imposto a sua agenda, nós vamos conversar com o Hélio Santos, que eu quero apresentar para vocês agora. O Hélio Santos é doutor em administração pela USP, foi professor da PUC Campinas, da Universidade de São Marcos, da Fundação Visconde de Cairu e da UNEB em Salvador. Ele foi presidente do Conselho da Comunidade Negra de São Paulo, foi membro da Comissão Arinos, que preparou o esboço da Constituição de 1988, coordenou de 96 a 2002 o GT Interministerial de Valorização da População Negra, é fundador e diretor-presidente do Instituto Brasileiro da Diversidade e presidente do Conselho da Oxfam Brasil. Hélio Santos, muito obrigado. É um prazer contar com você no nosso programa. Obrigado, Silvio. É uma oportunidade, agradeço a oportunidade de estar aqui no Le Monde Diplomatique Brasil, conversando com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Hélio, vamos começar o nosso papo. Eu queria que você fizesse uma espécie de balanço de como vai e como tem evoluído a luta antirracista no Brasil. Um Brasil escravocrata ainda, com valores conservadores, tentando colocar a população negra como cidadãos de segunda categoria. Como anda essa luta? Há um fato importante, Silvio, um fato novo, que é a percepção do racismo. Ali nos anos 70, 80 e mesmo 90, a nossa maior preocupação era evidenciar que o racismo existia, ou seja, havia o que nós chamávamos de invisibilidade. Aos poucos, o racismo foi perdendo a vergonha de se mostrar e hoje ele resta avassalador. Agora, uma coisa é necessário reconhecer: a roda da percepção do racismo girou no Brasil. Não girou na velocidade e nem na profundidade que nós gostaríamos, mas há uma nova percepção por parte da sociedade, né? Então, esta é a novidade. E também há uma outra novidade, né? Que nós estamos enfrentando algo que vem como novidade, mas que sempre existiu, que é o fascismo, ou seja, o supremacismo branco, ele escancarado é uma novidade. Por isso que eu digo, se por um lado essa percepção cresceu, eu não posso negar também que houve esse acirramento, essa evidenciação do supremacismo branco. Então, eu acho que esses dois fatores são dois fatores importantes, Silvio, para esse ano de 2022. Ou seja, o voto racial nunca foi tão estratégico quanto agora. E quando eu digo voto racial, eu não estou me referindo a negros votando em candidaturas negras. Eu me refiro ao eleitor como um todo, entendendo que essa pauta, eu não posso doar dinheiro para a causa racial, talvez eu não seja empresário e possa valorizar empregados negros, mas eu posso votar, né? O voto no Brasil, antes de ser obrigação, é um direito. Então, esta novidade, Silvio, aconteceu. Quer dizer, há uma nova percepção do racismo, né, pela sociedade. Agora, ele resta avassalador na sociedade, porque a cada dia você tem fatos mais escabrosos numa rotina que parece não ter fim, né? Mas nós temos que enfrentar, né? E eu não posso negar que nós avançamos nesse tempo, Silvio, trazendo políticas públicas, porque não se pode imaginar um Estado neutro, né, diante de um fato histórico, uma escravidão que foi a que mais durou, 3 séculos e meio, né, e de um país que foi o primeiro, o último a acabar com a escravidão, Silvio, e o primeiro a se autoproclamar
como democrata racial. Essa é uma experiência inédita no mundo. Então, como disse o grande Tom Jobim, que não era apenas um grande maestro, né? Ele era um grande frasista. O Brasil não é para principiantes, definitivamente. Muito bem, e já que não é para principiantes, eu estou de acordo com isso, é preciso construir uma capacidade de influir, né? Não é possível pensar que isoladamente as pessoas se manifestando vão resolver a coisa, né? E aí eu queria que você me contasse um pouco da evolução das organizações de defesa dos direitos dos negros e, na verdade, de defesa dos direitos de todos, da democracia, porque se nós conseguirmos superar o racismo, nós estamos num outro patamar de civilidade, né? Eu digo, a sua pergunta, Silvio, ela é importante porque poucos dão conta que o movimento negro, o movimento social negro, é o movimento social mais antigo do Brasil, porque ele se instala aqui no século XVI. Abdias Nascimento, que foi um grande ativista, ele dizia que a história do Brasil, que a história da escravidão, que é muito mal contada nas escolas, deveria chamar-se a história da luta contra a escravidão. A gente imaginava nos anos 80, Silvio, que nós tivéssemos aí 500, 600 quilombos. São mais de 4.000. Ou seja, durante todo o processo escravizatório, houve luta. Né? E evidente que aqui, a partir dos anos 80, né, ao final dos anos 70, com a criação do movimento negro unificado, você traz para o Brasil, digamos, uma nova frente de luta, já que, historicamente, o campo progressista não incorporava a questão racial e também não a questão de gênero. Agora, repare que eu estou me referindo, Silvio, a maiorias demográficas. Então, 52% da população brasileira é feminina, 56% da população brasileira se autodeclara negra, e nós somos governados por minorias avassaladoras de homens brancos. Então, trata-se, como muito bem diz a Oxfam, de uma democracia inacabada, porque essa baixa representatividade é a matriz da maior parte dos nossos problemas. Então, agora, eu, por exemplo, vejo que a Coalizão Negra por Direitos é Sim. uma coisa recente, né? Quer dizer, como é que ela foi construída? Você acompanhou isso, não, Hélio? Olha, acompanhei. No campo da cidadania, Silvio, não há brinde. Você sabe que o nosso país é o país dos sorteios, das loterias, né? A gente que ficou muito rica com essa coisa de jogos, né? Porque no campo da cidadania não há brinde. Ou você conquista ou você não tem. A coalizão negra, ela adquiriu legitimidade na rua, na pandemia, enfrentando o frio, a chuva, a polícia contra o governo genocida. Vários analistas hoje reconhecem que das diversas organizações que enfrentaram o que representa Bolsonaro foi a Coalizão Negra. São mais de 250 de organizações. Né? A Coalizão Negra ela adquiriu musculatura física e moral. Ela conquistou, digamos, legitimidade. Né? E a legitimidade dela foi conquistada nas ruas, de uma maneira muito tranquila, e, como o nome diz, é uma coalizão. Né? Então, a coalizão, na minha opinião, tem um papel muito importante nesta percepção nova do racismo. Né? Então, eu sou muito otimista em relação ao avanço da democracia. E algo que você falou muito bem antes, eu nunca aceitei, desde sempre, Silvio, dizer, olha, vocês estão lutando pelos negros. Este foco na questão racial, quando eu estou lutando para os filhos de todas as pessoas, brancas, amarelas, indígenas, porque o futuro do Brasil passa por aí. Tem aquela teoria dos vasos comunicantes. Não é possível você lutar pelo direito das maiorias e entender que você está beneficiando apenas aos negros. Então, a questão racial, longe de ser um problema, Silvio, ela faz parte da solução. Nós não temos um projeto de nação precisamente porque falhamos aí. Verdade. E o que defende a Coalizão Negra hoje em dia, hein? A coalizão negra é muito interessante a sua pergunta,
porque a coalizão é que fala por si, né? Mas eu recomendo a todos os nossos telespectadores que entrem no site da coalizão, porque ela construiu, Silvio, uma carta de princípios com 14 itens e uma agenda de lutas com outros 25. A carta de princípios, só para dizer, começa com lutar por um país justo, com igualdade de direitos e oportunidades que, para se concretizar, exige um longo e profundo processo de reparação histórica à população negra brasileira. Esse é o item 1 dos 14 princípios. E o último é construir alianças transnacionais com movimentos, organizações, entidades, grupos e coletivos negros e não negros, aliados para a promoção eficaz da incidência política em organismos e fóruns internacionais. Ou seja, os princípios da coalizão não se restringem ao Brasil. O Brasil, meu caro Silvio, é o maior país negro fora da África. Só a Nigéria tem mais negros que o Brasil. Então, nós temos que ter um protagonismo maior na América Latina. A Colômbia, a Venezuela, o Equador, o Peru, são países com Cuba, são países com... Toda essa América Ibérica tem uma forte participação negra, fora os Estados Unidos. Então, uma coalizão tem essa perspectiva internacional. No que diz respeito às agendas de lutas, que são 25 itens, é muito interessante. O primeiro, repare, é a erradicação da pobreza, enfrentamento às políticas neoliberais e ao desmonte do Estado de Direitos, bem como o enfrentamento das desigualdades étnico-raciais e a distribuição equitativa dos recursos públicos. Ou seja, colide de frente, Silvio, com a PEC de gastos. Né? A PEC de gastos ela é um instrumento antidemocrático, porque não importa quem você eleger, Silvio, sob a tutela, sob o gargalo da PEC de gastos, independe de quem estiver no poder, porque asfixia campos como saúde, educação. Né? Então, a coalizão tem também como princípio a erradicação do racismo institucional. O racismo institucional é a incapacidade que o setor público tem de atender a todos os públicos da mesma forma. E, finalmente, a defesa da livre manifestação e atuação dos movimentos sociais, da imprensa. Ou seja, a coalizão negra ela traz, meu caro Silvio, um esboço de um projeto para o Brasil. Né? É um equívoco imaginar que a coalizão negra por direitos, ao dar ênfase ao racismo, não está pensando no país como um todo. Essa carta de princípios e essa agenda de luta leva o país para um outro patamar civilizatório. Darcy Ribeiro reconhece que a população negra escravizada civilizou o Brasil pelo trabalho, colocando o Brasil na órbita do comércio internacional, as commodities, né? O ouro, na época, o ouro, o café, o algodão, a cana-de-açúcar. E hoje nós queremos civilizar de novo, mas pela equidade. Equidade racial e equidade de gênero. Não é igualdade, é equidade. Nada mais desigual, Silvio, do que tratar a todos igualmente. Se você quiser manter iniquidades profundas, basta tratar todo mundo igual, porque a diversidade mostra que as pessoas não são iguais. Né? Elas nascem iguais em direitos, em oportunidades, mas você precisa de ter esse olhar, né, específico para poder concretizar a democracia. Então, eu penso que o que a coalizão pede não é pouco. O que ela reivindica é democratizar o nosso país. Não é pouca coisa. Né? O país como um todo, com benefício amplo para os 212 milhões de habitantes que nós temos. Né? A quinta maior população do mundo, a quinta maior nação em extensão geográfica. O nosso país, como eu debati com um colega americano, ele falou, o seu país é um dos países mais ricos do mundo e, ao mesmo tempo, um dos mais desiguais. Né? Se nós pensarmos nas reservas naturais, nós somos um exagero, né, Silvio?
o potencial de energia eólica, de energia solar. Temos uma população marcadamente jovem, ávida por igualdade e oportunidade. O país que produz 270 milhões de toneladas de grãos tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome. O país que consegue produzir os jatos de porte médio mais sofisticados do mundo e produzir um avião exigiu construir, né, antes um ITA, por meio século, com dinheiro do Estado. Né? Um país que consegue produzir aviões, mas não consegue treinar as mães pobres a ferver água. E as crianças continuam morrendo de diarreia. Um país que tem 6.500 comunidades esquecidas, que aqui nós chamamos de favela. Isso é um escândalo. Ou seja, não houve o mínimo planejamento urbano. Tudo isso, Silvio, sem exagero da palavra tudo, tem a ver com o dia 14 de maio, que é o dia seguinte ao fim da escravidão. Não conseguimos fazer lá atrás e negamos em avançar hoje. Nós temos que acertar essa conta, o Estado não pode ser neutro, e a colisão, na minha opinião, é uma peça importante para a democracia no Brasil hoje. Você falou em políticas afirmativas, né? Sim. Você está falando das cotas nas universidades, mas tem mais outras políticas que podem favorecer essas políticas afirmativas ou só é a entrada na educação? A pergunta sua, você levanta, Silvio, uma bola extraordinária. Né? As cotas, como você sabe, é um apelido, né? Porque cota é metodologia. Você tem que estabelecer metas, 20%, 30%. São políticas afirmativas. É bom que nós, brasileiros, brancos e negros, entendamos que política afirmativa é exatamente a política que busca a equidade. Você flexibilizar o acesso. Né? Aqui nós criamos a ideia do mérito, somos um país desse tamanho e até hoje não conquistamos um prêmio Nobel. Né? A Guatemala já conseguiu 2, o Peru 2, né? Nós não temos um. Mas alguns acadêmicos continuam falando em excelência, e quem está falando aqui é um professor. Mas nós já fomos campeões do mundo 5 vezes do futebol e vice 2 vezes. Em todas essas seleções, meu caro Silvio, a maioria era formada por jogadores pretos e pardos. E quem pensa que futebol, que nós estamos falando aqui, você falou em política afirmativa, eu estou trazendo um tema como futebol, um esporte que você pratica com os pés, por isso um esporte muito difícil, não é praticado com as mãos. Nós derrotamos europeus alimentados, super bem alimentados, com autoestima. E a gente sabe qual é a origem, Silvio, dos jogadores de futebol brasileiro. A larga maioria vem de muita dificuldade. A diferença é que no futebol, se você tem talento, você tem oportunidade. Ora, quem joga bola tem que ter senso de antecipação, velocidade de raciocínio, criatividade, poder de decisão, tudo aquilo que eu, educador, identifico num gênio. Quem joga bola pode ser piloto de Boeing, pode ser juiz, pode ser cientista. Então, as ações afirmativas na universidade é apenas uma forma. Hoje eu defendo, meu caro Silvio, políticas afirmativas localizadas. Pela metodologia do IBGE, você consegue dizer o seguinte, Silvio, você consegue imaginar que uma rua ou um determinado bairro só tem brancos. E você consegue, pelo IBGE, mostrar esta vila aqui é 95%, 99% negra. Quer dizer, nós temos um escândalo, Silvio, de um bairro da classe média alta, como Moema, tem uma expectativa de vida de 75 anos. E a Brasilândia, na mesma cidade, alguns quilômetros ali de Moema, a expectativa de vida é 154, ou seja, mais de 20 anos a menos de expectativa de vida. Né? Então, esta simetria bizarra, meu caro Silvio, nós temos que levar o país para um outro patamar civilizatório. Então, políticas afirmativas localizadas. Qual é a essência da ação afirmativa? É que você não pode tratar todas as pessoas da mesma forma. Um homem da classe média que pode proporcionar aos seus filhos uma escola de qualidade, as crianças dele terão condições de chegar à universidade. Mas a filha da empregada ou da lavadeira dele não terá essa oportunidade. Nós temos que flexibilizar o acesso e fazer com que nós aproveitemos todos os talentos. Mas não vale só no futebol, não vale só na universidade.
nós temos que pensar as ações afirmativas. Nós temos 40 milhões de trabalhadores informais. Imagine você, quase uma Argentina. Quer dizer, o que o BNDES tem que fazer com essas pessoas? São pessoas vulneráveis. Que política nós temos para elas? A maioria é negra, mas nem todos são negros. Nós temos que pensar em políticas novas, políticas afirmativas localizadas, invadir essas favelas que nós temos, meu caro Silvio, não com a polícia, mas com programas culturais, educacionais, de geração de renda, além da recuperação, digamos assim, sanitária e da estrutura dos lugares. Quer dizer, isto é inédito no Brasil. Então, você vê nesse momento, Silvio, os neoliberalistas sonhando com a terceira via. Para nós, isso não vale. Nós queremos uma via disruptiva. E a via disruptiva é exatamente a via que vai esgotar essa assimetria bizarra. No passado, a população negra votou nos bisavós, depois nos avós, está votando nos pais que estão preparando os filhos. Resultado: o Brasil é um imenso fracasso nesse sentido. Por quê? Porque é um país com muita desigualdade. Ele também pode ser visto como um grande sucesso, se você considerar que houve um projeto de exclusão. Se você considerar que houve um projeto deliberado de exclusão, nós somos um país de absoluto sucesso pelos condomínios que temos, pelos shopping centers, pelas clínicas com alta qualidade que nós temos. Mas se nós avaliarmos as maiorias, o país é um amplo fracasso. Então, as políticas afirmativas precisam ser sistêmicas. O racismo é sistêmico, ele é inercial. Ou seja, para usar uma linguagem, Silvio, pouco acadêmica, o racismo está no piloto automático, entendeu? Então, está no cotidiano de negros e brancos. E nós temos que pensar políticas afirmativas sistêmicas. Uma coisa é você flexibilizar o acesso na universidade, mas para esse aluno chegar na universidade, ele não pode abandonar a escola. Hoje, todos os estudos mostram que os meninos, sobretudo os homens, abandonam a escola no ensino fundamental. Por quê? Porque elas têm que ir para o mercado de trabalho. Nós nunca pensamos em conceder bolsas pequenas, falamos em Bolsa Família, mas bolsas estudantis pequenas para que os jovens possam concluir o ensino médio e aí sim ir para a universidade. Uma vez na universidade, meu caro Silvio, esse estudante precisa de ter como se manter ali, porque para ele o transporte é 5, 6 reais para ir e voltar, ele não dispõe desse recurso nem de alimentação. Ele tem que ser mantido na universidade em condições de projetar o seu talento. E, uma vez concluído o curso, nós temos que ter políticas que assegurem a ele igualdade de oportunidades nos empregos. Enfim, as políticas precisam de ser sistêmicas, encadeadas. Essa é a novidade que a gente traz, que a gente vai debater. E eu digo mais, estas políticas, elas beneficiam, meu caro Silvio, ao país como um todo, potencializa, né? Quer dizer, aqui algumas pessoas brincam dizendo que aqui alguns capitalistas são mais racistas do que capitalistas, porque a lógica do próprio capitalismo, né, pede a inclusão, pede o aproveitamento das pessoas, pede renda, enfim. A proposta das ações afirmativas, elas buscam restaurar, digamos assim, as oportunidades. As pessoas partem de lugares diferentes. Quando nós colocamos esse tema das ações afirmativas na agenda, ali nos anos 90, meu caro Silvio, foi um pandemônio, porque a direita queria nos torturar e matar, e a esquerda fez silêncio. Enfim, nós estamos por nossa conta e risco. Eu insistia que nós tínhamos que aproveitar os talentos e que não haveria perda de qualidade. Perda de qualidade a universidade tinha por não ter negros indígenas lá. O resultado, sabe qual foi, Silvio? Não houve perda de qualidade alguma. Em alguns cursos houve, inclusive, melhora. Aí você me pergunta, como acontece esse milagre? Silvio, é muito fácil. Quando o filho de um porteiro de prédio, que o ministro da Economia
fica tão preocupado porque ele foi para a universidade, quando o filho desse porteiro consegue cursar, por exemplo, um curso de direito, um curso de medicina, ele supera a si próprio, entendeu? Quer dizer, se você, há pouco tempo, eu conversando com o chefe de um grande escritório de advocacia em São Paulo, um escritório famoso, né? Ele disse que chegou mais cedo, Silvio, e a mulher terceirizada que limpa o escritório estava parada com um balde de limpeza olhando o diploma dele, do Largo São Francisco. Aí ele falou, se ela está olhando o quê? Ela falou, bonito esse diploma. Ele falou, eu estudei lá, e meu avô também. Ele falou, pois é, mas minha filha está estudando lá. À noite, ela faz o curso, eu levo o lanche para ela. Ele falou, Hélio, é isso que é democracia. A mulher que limpa a privada do meu escritório não é igual, a filha dela não é igual à minha, que estuda lá, mas a filha dela está tendo a mesma oportunidade. É essa sociedade que a Coalizão Negra por Direitos luta e batalha. Muito bem, Hélio. Hélio, nós vamos fazer uma mini interrupção por conta da questão eleitoral. Voltamos em menos de um minuto, tá bom? Ok. Pronto, já estamos de volta. E eu queria trazer uma questão, então, para o nosso amigo Hélio Santos, que está aqui hoje com a gente e que poderá responder essa questão de uma maneira esclarecedora para nós, né? Hélio, para mudar políticas públicas, você precisa entrar na política, não é isso? Quer dizer, não dá para ficar de fora, né? E hoje em dia, mesmo os partidos ditos progressistas têm uma presença muito baixa de negros na sua composição. Como é que é? O movimento negro está botando o pé na porta? Está sendo bem acolhido? Como é que você vê isso? Como eu disse no início, Silvio, se há algo que você não ganha, é poder. Ou você conquista, ou você não tem. Não tem mesmo, repare que mesmo os partidos progressistas, ditos progressistas, nós temos problemas. Né? Então, veja, o que eu quero dizer, Silvio? A população negra e a população empobrecida é maioria. As mulheres também são maiorias. E, no entanto, nós, ao longo do tempo, estamos elegendo os bisavós, os avós, os pais e agora os filhos destas pessoas. Só há um momento efetivo de igualdade de oportunidade na vida brasileira. É na hora do voto. O trabalhador mais aviltado, né, a pessoa mais humilde, tem o mesmo peso que o CEO de uma grande empresa. O voto de ambos tem o mesmo peso. O nosso desafio é transformar esse protagonismo da coalizão e do movimento negro como um todo em voto. Esse é o desafio. Essa baixa representatividade, para você ter uma ideia, Silvio, para ver como realmente nós temos uma democracia inacabada. O maior segmento populacional brasileiro é o de mulheres negras, 28%. Ora, para ter são 513 cadeiras na Câmara, nós teríamos que ter 144 mulheres negras para ter uma paridade. Né? Se tivéssemos a metade disso lá, nós teríamos um outro país. Então, você não vai realmente, como você disse, mudar o país sem ocupar os espaços de poder, não só no campo legislativo, mas também no executivo, no judiciário. Então, este ano de 2022 me parece, como eu disse antes, um ano bastante interessante, por dois motivos. Primeiro, que há uma percepção do racismo na sociedade brasileira, algo que não era tão forte no passado. E a segunda coisa é que você tem riscos efetivos. Você tem um fascismo que perdeu o medo de se apresentar. Você tem o supremacismo branco se apresentando sem medo, sem vergonha nenhuma na cara de acontecer. Então, eu penso que isso deve também facilitar uma narrativa, um discurso conclamando o voto racial. Nós temos uma participação feminina muito pequena,
países africanos têm uma participação de mulheres no parlamento maior que aqui no Brasil, né? Então, a presença da mulher, a presença do negro é que, na minha opinião, será um passaporte para levar, para iniciar a colocar um país no outro patamar. Nós temos desafios para 2023, e eu sou otimista em relação a 2023, porque esse país não tem estrutura nenhuma para manter o que nós estamos vivendo. Não conseguimos, não há possibilidade. E aí é momento realmente de nós termos bancadas importantes. São 1.059 vagas nas assembleias legislativas. Nós não podemos perder de vista os 27 estados, porque os governadores trabalham com duas agendas, duas pautas muito importantes para a população negra. Uma é a educação, a outra é a segurança pública. E depois nós temos as 513 cadeiras da Câmara dos Deputados. Então, se é um recado que eu posso dar aqui nesse programa, é pedir, primeiro, à população negra que deixe de eleger os seus inimigos. Isso aqui não é força de expressão minha. E quem tiver dúvida de que eu estou falando algo errado, veja a legislação que é aprovada, o que foi feito, por exemplo, com a Previdência Social, que foi feito com o PEC de gastos e, sobretudo, a reação dos governos que nós elegemos diante das chacinas reiteradas, as balas que se perdem sempre na direção de corpos negros. Então, o eleitor negro talvez seja o único do mundo que eleja os seus inimigos, porque uma forma muito eficaz de matar alguém é pelo silêncio, né? Então, o silêncio das pessoas que nós elegemos diz o que elas pensam. Então, isso para o eleitor negro. Deixe de eleger o seu inimigo. Identifique candidaturas negras comprometidas com essa mudança. E, para o eleitor que não é negro, ele tem uma chance importante de ter uma postura antirracista. Há um volume de candidatas e candidatos negros com uma qualidade, com uma experiência política, gente que já está fazendo muito, mas que nunca foi eleita. Então, é hora de fazer essa mudança em benefício do país. Então, não há como iniciar esse processo estando fora dele. E, para estar dentro dele, nós temos que estar no parlamento. Creio que o ano que vem precisamos de ter um parlamento um pouco bem diferente desse que temos aí, porque os desafios que nós vamos ter são grandes e vai depender muito da postura, do perfil das pessoas que nós vamos eleger esse ano. Então, agora eu quero entrar numa novidade também, que eu pedi para você deixar para o meio do fim do programa, que a gente pode explorar mais agora. O que é esse quilombo nos parlamentos? Esse quilombo é uma imagem de marketing? Que apelo é esse? Bom, como eu disse, ali nos anos 80, 90, nós estimávamos que o Brasil tinha aí algumas centenas de quilombos. São mais de 4.000. É importante o conceito de quilombo. Quilombo era o negro que não aceitava ficar preso ali, porque as senzalas, que são romantizadas por alguns historiadores, eram cadeias, né? Uma senzala era uma cadeia que tinha ordem unida de manhã, contava-se as pessoas, aquilo ali eram campos de concentração de trabalho forçado. Os negros que não aceitavam aquilo se refugiavam e construíam comunidades onde eles viviam em liberdade. O Quilombo de Palmares, para você ter uma ideia, durou mais de um século. Foi uma experiência socialista natural, onde não havia só negros, havia também brancos foragidos da justiça, indígenas, e eu quero primeiro explicar para você, Silvio, o conceito de quilombo. Sim. Os observadores do rei, que Portugal mandava para observar Palmares, ficavam assim extasiados com três, ou muito admirados, com três aspectos. Primeiro, a ampla liberdade que existia nos quilombos. Depois, a alegria. Havia festa todo dia. E o terceiro aspecto era a fartura, ou seja, eles produziam em quantidade e trocavam o excesso da sua produção
por bens que eles não produziam ali, como tecido, fumo, aguardente e outras coisas. Ou seja, Palmares foi uma república socialista que durou mais de 100 anos. A experiência socialista que durou mais foi a soviética, que durou 70 anos e que acabou em Putin, né? Mas Palmares não. Palmares dependeu de canhões, que naquela ali, no século XVI, XVII, tinha o mesmo efeito de usar bomba atômica com quem usava lança, mas a experiência do Quilombo é uma experiência de liberdade, de felicidade e, sobretudo, de solidariedade, porque, como eu disse, Palmares não tinha só negros. Os brancos que chegavam lá eram bem-vindos. E os negros não faziam isso porque são bonzinhos, porque é da nossa cultura. A nossa cultura, meu caro Silvio, é de albergar. Onde os negros dominavam no passado, nas gafieiras, e hoje nas religiões de matriz africana, não há um branco sequer que sofra racismo. Eles não são aceitos lá, eles são bem-vindos. Então, o quilombo é uma ideia negra, mas é a ideia de produtividade, de felicidade, de generosidade. Então, o quilombo no parlamento é levar para lá negras e negros, mas sensibilizar também os não negros em mudar o Brasil, em dar essa ideia do quilombo. Quilombo é um lugar de liberdade, de respeito, de solidariedade, de generosidade. E é tudo isso que o nosso país precisa, né? Como disse Darcy Ribeiro. Civilizamos o país no passado pelo trabalho. Agora nós vamos civilizar o Brasil pela equidade, que significa generosidade, solidariedade, radicalizar a empatia, se importar com o outro, né? Eu nunca conheci um ativista negro que fosse contra o aproveitamento do talento dos brancos empobrecidos. Pelo contrário. Então, esse quilombo no parlamento é isso, é transformar o parlamento brasileiro numa casa de construção de cidadania. E eu sou muito otimista em relação a isso. Quer dizer, aquilombar não só os negros que serão eleitos, mas os brancos também que estiverem lá para esta causa, que é a causa do Brasil. Aquilombar o Brasil. Sim, essa é a ideia. E o Quilombo nos parlamentos tem uma ação articulada conjunta como iniciativa? Ele está exercendo pressão sobre os partidos para ter candidaturas? Sim. O próprio nascimento do Quilombo no parlamento, que foi um ato que aconteceu em São Paulo com quase 1.000 pessoas, teve a presença, inclusive, virtual do presidente Lula, apesar da coalizão estar aí focada na eleição do parlamento, teve o presidente Lula como um grande aliado. E eu espero que os candidatos democratas, né, à presidência da República e também aos governos de Estado, possam ver essa iniciativa como iniciativa positiva. É algo articulado, sim. Quer dizer, é também, meu caro Silvio, uma experiência inédita. Hoje, quando me perguntam, quando nós implementamos as cotas nas universidades, nós cometemos erros, né? No que diz respeito à fraude, no que diz respeito à sustentação dos alunos da universidade. O Quilombo no Parlamento é uma iniciativa inédita no país, né? Mas que nasce muito bem. Os partidos terão que ser pressionados. Nós queremos o mesmo tempo de TV e rádio, queremos também participação no fundo partidário, né? E queremos também o apoio da sociedade como um todo, né? Para levar esses nomes. E a ideia é que nós possamos eleger, na minha opinião, não há um número ainda fixo, porque há pessoas ainda com esse perfil que o Quilombo nos parlamentos pede. Os candidatos não são apenas negras e negros, né? São candidatos negros comprometidos com essa pauta, né? Porque a melanina só ela não é suficiente, né? Então, mesmo os parlamentares negros que estão lá hoje, nem todos estão identificados com essa pauta. Nós temos que eleger negras e negros que possam realmente trazer esse novo patamar civilizatório, né? Possibilitando, sobretudo, a igualdade de oportunidades
que é, na minha opinião, a chave, né? As pessoas não são iguais, as oportunidades precisam de ser. Quer dizer, todo talento precisa de ser aproveitado, né? A periferia brasileira, meu caro Silvio, é ouro. O meu trabalho garimpando gente na periferia sempre me surpreende e me comove. Eu falo, como é que essa pessoa, tendo nascido aqui, não tendo modelos adequados, porque essas comunidades foram esquecidas e você tem as milícias, você tem o crime organizado. Como essa pessoa tem esse talento, esta possibilidade? Nós temos que dar oportunidade a todo o povo brasileiro. As oportunidades precisam ser iguais. E é isso que vai fazer com que a gente tenha o Brasil com esse potencial. Desde muito cedo na escola, Silvio, eu ouvi essa expressão, que o Brasil era um gigante. Gigante. Com o tempo eu percebi que era, de fato, um gigante, mas um gigante com os pés de barro. Um Boeing enorme que fica taxiando e nunca decola. Tem estrutura, tem tamanho, tem potencial. Mais da metade da nossa área agricultável não produz alimentos. Mas, no entanto, nós temos uma fome endêmica. Quer dizer, há erros graves, né? Essa ideia da meritocracia, eu quero a excelência. E a excelência, ela não pode prescindir do talento de todos, dos negros. Como eu comentei no futebol. Ninguém no planeta, em nenhum lugar do mundo, ninguém duvida da excelência do futebol brasileiro. Mas eles não dizem isso das nossas áreas científicas, da medicina, da engenharia, da economia. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos potencial, mas no futebol ninguém tem dúvida da nossa excelência. É precisamente a área, meu caro Silvio, que o negro não foi impedido de estar, a única. Né? Então, eu quero levar esse talento para o parlamento, para as empresas, para o setor público, para a mídia, e eu acho que este ano de 2022 pode ser, sim, demarcar uma mudança importante na sociedade brasileira. E eu aposto nisso. Muito bom. Hélio, nós vamos fazer mais um último intervalo e já voltamos, tá bom? Ok. Quando você estava falando do futebol, eu me lembrei das escolas de samba também, né? Que são, assim, organizações que têm 2.500, 3.000 pessoas participando e conseguem fazer aquela passagem no sambódromo em 40 minutos, aliás, com a precisão de horário incrível. Já teve gente de grandes empresas, pessoal de administração, que vai estudar como é que as escolas de samba se organizam e conseguem tanto sucesso, não é isso? Meu caro, os estrangeiros, quando a gente traduz, a escola de samba é uma ópera andante, né? É um espetáculo de ópera, porque tem música, tem dança, tem emoção, e eles contam histórias em 60 minutos. Quem tem dúvida da competência da população negra deveria ver o que é uma escola de samba. A escola Exato. de samba, ela não existe só no carnaval. Ali você tem artistas, artesãos que não passaram pela academia, mas com uma competência. O que eu tenho sugerido aos meus colegas acadêmicos? Vamos para a periferia aprender, porque a criatividade, nós temos que ir lá aprender aquilo e como depois decodificar para o estudo acadêmico, porque a periferia tem muito a nos ensinar. E por uma razão, Silvio, extremamente simples. A carência endêmica, histórica dessa população fez com que eles tivessem criatividade, capacidade de adaptação, né, permanentemente. A escola de samba é essa beleza que a gente conhece, né, e é aquilo que eu disse, Silvio, é uma invenção da população negra que não tinha direito a participar do carnaval, participar dos salões, que eram espaços brancos, e que foi para a rua. Né? Esse povo foi para a rua e construíram essas escolas, e eu não sei de quem não seja negro, seja discriminado numa escola de samba.
É aquilo que eu te disse. Os espaços negros, o branco não é aceito, ele é bem-vindo. Há uma diferença de ser aceito e bem-vindo. Alguns negros são aceitos em algum espaço, mas os brancos não são aceitos na gafieira, no espaço do funk, né? Nos lugares em que o negro tem um controle, porque é da nossa cultura, da nossa cultura, como eu disse, a generosidade. Eu acho que nós temos uma força importante que a gente não utiliza, meu caro Silvio, que no passado Nelson Mandela, Luther King, Mahatma Gandhi utilizaram, que é a força moral, a força da justiça, né? Esses homens todos não tinham exército, mas derrotaram, né? Quer dizer, Mandela derrotou o apartheid, Mahatma Gandhi derrotou o Império Britânico, Luther King mudou, em parte, a cultura americana. E a força deles não estava nas armas, né? A força estava nos valores de solidariedade, de generosidade, de solidariedade e de empatia. A luta do negro no Brasil e também da mulher são lutas que têm esse fundo moral. A nossa força, a nossa energia está nesses valores, né? E eu acho que a gente tem que utilizar mais esta narrativa, né? Da importância desta mudança e da injustiça secular que representa esse impedimento, né, de um país sexista e racista. Né? Eu sempre penso, Silvio, nos 28 milhões de lares que são liderados por mulheres, né? Praticamente a metade da população. Num país sexista e racista, estas são as famílias de risco. Eu penso que, dentre os desafios que nós temos para o futuro, Silvio, é pensar políticas para esses lares. Nesses lugares é que há as gravidezes precoces, nesses lares é que os meninos morrem entre 16 a 30 anos. Hoje, quando o dia em que esse programa estiver sendo apresentado, cerca de 65 jovens na faixa de 16 a 30 anos terão morrido. São 23 mil por ano. Quer dizer, esse genocídio, esta aberração, ela só pode acontecer quando a sociedade está adoecida. E aí envolve o aparato policial, envolve o sistema de justiça, envolve a sociedade como um todo. Quer dizer, nós convivemos com isso. Esta violência ela faz parte do nosso cotidiano. Eu acho que trazer o país para um outro patamar civilizatório é dar um basta nisso. E, para isso, nós temos que trazer uma força que não é armada. Apesar de ter um discurso em armar a sociedade, a nossa força está exatamente na força moral que Mandela, Mahatma Gandhi, Luther King, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez trabalharam. Acho que a gente tem que trazer esta energia, essa força moral para mudar a sociedade brasileira. Tá excelente. Hélio, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, o tempo passa rápido, mas eu ainda fiquei com uma dúvida. Nós vamos ter, com o Quilombo nos parlamentos, nós vamos ter uma bancada que defende a luta contra o racismo, defende os interesses negros, uma bancada do mesmo tipo de interesses corporativos, como o do agronegócio também tem, ou essa bancada dos negros vai ser mais ampla? Não, nós realmente a bancada da bala, a bancada do boi, essas bancadas, elas são corporativas e são excludentes. É aquilo que eu disse, a empatia, a solidariedade e a generosidade não acontece conosco porque nós somos bonzinhos. Não considerem isso. É da nossa cultura. É cultural. Entendeu? Então, uma proposta da bancada do parlamento, nenhum parlamentar negro vai discutir o direito de um bebê, se ele é branco, se é negro, entendeu? As crianças precisam de nascer com amplas oportunidades. Então, a sua pergunta é muito interessante, porque eu já ouvi essa história. É apenas mais uma bancada corporativa. Não. Há interesses específicos bastante importantes da população negra. Mas imaginar que potencializar a população negra, potencializar as mulheres, não beneficia os demais, é um equívoco. É um equívoco econômico, é um equívoco da lógica e também um equívoco moral. Né?
o Quilombo no parlamento, ele tem um projeto para o Brasil como um todo, né? Exatamente por conta desse componente cultural nosso, que é de abraçar, de trazer para dentro. Por isso que eu fiz questão de explicar o que eram alguns quilombos grandes, né? Em que os brancos não eram aceitos, eram bem-vindos. Apesar de ter ali uma organização de negros, as pessoas que eram oprimidas pela sociedade eram aceitas ali e eram absolutamente integradas. A possibilidade de integração futura no Brasil passa pelas esferas de poder, passa pela oportunidade, né, de nós construirmos leis, de nós construirmos uma estrutura, um Estado que seja diferente. Não se pode imaginar um Estado poupador, né, onde há uma das maiores sonegações do mundo. Nós sonegamos, em 2020, 460 bilhões de reais. O que eu estou mostrando é que a gestão do Brasil, quem sonega imposto não são os negros, porque aquela mulher terceirizada que ganha salário mínimo, toda a renda dela ela gasta em bens de consumo e paga impostos. O nosso projeto é um projeto que muda isso também, né? A bancada dos quilombos, ela tem um projeto específico, mas ela pensa no conjunto do Brasil. Nós temos que ter recursos para todos, né? E nada de exclusão. A nossa ideia é trazer as pessoas para dentro, né? Todos são bem-vindos. Nas nossas estruturas, as pessoas não são aceitas. E é por isso que eu reitero aqui, Silvio, nesse ano de 2022, primeiro ao eleitor preto e pardo, que estão juntos ali em termos de renda, em termos de opressão, que votem, não votem nos seus inimigos. E aos eleitores não negros, que localizem essas candidaturas que estão aí com ampla potência e façam, exerçam o direito do voto no sentido de colocar o nosso país noutro patamar civilizatório. Eu estou otimista a despeito do momento dramático que nós ainda vivemos. Muito bem, eu quero agradecer muito ao Hélio Santos por essa brilhante e esclarecedora entrevista, né? E agradecer também a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado. Obrigado.